Galerinha do sétimo, professor Rafael, e vou fazer uma aula sobre número decimais. Pegue o módulo 1, capítulo 2 e vamos embora. Vamos entender o que são números decimais. Números decimais são números racionais, representados pela letra Q, não inteiros, expressos por vírgula e que possuem casas decimais, ou seja, aqueles números em vírgula. Então, número decimal é número com vírgula. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9, todos eles são números decimais. E eles podem ser tanto positivos quanto negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Veja um exemplo. Eu tenho o número 12,451. Quantas casas decimais eu tenho? Eu vou olhar quantos números eu tenho depois da vírgula. Então eu tenho quantos números depois da vírgula? Possuo 3 casas decimais. Por quê? Tenho 3 números depois da vírgula. A relação dos números decimais com os números fracionários. Lembrar que lá no capítulo anterior, as frações, a gente podia transformá-las em números decimais. A gente vai lembrar que toda fração representa um número decimal. Por exemplo, meio corresponde ao decimal 0,5. 3/4 corresponde ao decimal 0,75. 1/4 corresponde ao decimal 0,25. E nós lembramos que para transformar uma fração em número decimal, bastava dividir o numerador pelo denominador, ou transformar na fração equivalente 10, 100, 1000, ou seja, décimo, centésimo e milésimo no denominador, e simplesmente escrevê-la na forma decimal. Então a gente pode concluir o quê? Que todos os números decimais podem ser expressos por frações. Entendendo a relação entre os números naturais e os números fracionários, vamos aprender a ler os nossos números decimais. A leitura dos números decimais, ela se dá pela união da parte inteira, expressa antes da vírgula, com a parte das casas decimais, depois da vírgula. Então, se eu tenho um número e depois da vírgula eu tenho outros 2 números, eu tenho centésimo. Se eu tenho um número só, eu tenho décimo. Se eu tenho 3 números, eu tenho milésimos, e assim por diante. Veja alguns exemplos. Se eu tenho 0,5, eu tenho 1 décimo. Se eu tenho 0,4, eu tenho 4 décimos. Se eu tenho 0,01, eu tenho 1 centésimo. Por que centésimo? Eu tenho 2 números depois da vírgula. 0,35, 35 centésimos, porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Então a relação é um número, quantos zeros tem? O 10? 1. Então, décimo. 2 números, quantos zeros tem o 100? 2. Então, centésimos, milésimos, assim por diante. Então vamos supor que tenho 3 números, 0,125, 125 milésimos. Agora se eu tenho 3 números, porém, com 1 inteiro antes da vírgula. Então eu falo assim, 1 inteiro e 50 centésimos. 2,1, 2 inteiros e 1 décimo. 4,8, 4 inteiros e 8 décimos. Beleza? Bom, agora vou falar um pouquinho sobre a transformação de números decimais em números fracionários. O processo inverso que a gente fazia no capítulo anterior. Vamos lá. Como que eu faço isso? Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros que forem as casas decimais. Por exemplo, se eu tenho 0,8, eu leio 8 décimos. Então sua fração a gente sabe que é 8 décimos. Mas por que é 8 décimos? Porque eu tenho 0,8. 8 eu vou colocar no numerador. E 10 porque eu tenho somente um número depois da vírgula. Então se eu tiver 0,65, agora eu tenho 2, professor. Então eu vou ter sobre 100 embaixo? Exatamente. Por quê? Eu vou ter 65 centésimos. Ou seja, eu tenho 2 números depois da vírgula. Coloco 65 em cima
e 2 zeros embaixo, sobre 100. 3 números. Isso, se eu tiver 3 números, como que eu vou fazer? Cuidado, se eu tiver um número antes da vírgula, eu ainda tenho centésimos, porque eu tenho só 2 depois. Então, como que ficaria essa? 536 sobre 100, e não sobre 1000. Eu tenho 3 números, professor, por que não é sobre 1000? Porque eu tenho somente 2 depois da vírgula. Mas e se eu tivesse 0,047? Agora sim, agora eu tenho 3 depois da vírgula. Então vai ficar como? 47 sobre 1000. Por quê? Eu tenho 3 números depois da vírgula. Entenderam? Aprender sobre a fração e a sua relação com o número decimal, a gente consegue entender os números decimais equivalentes. O que era uma coisa equivalente? É quando o valor não se alterava. E a primeira propriedade que eu preciso saber é que se eu acrescentar um zero à direita da sua parte decimal, ele não vai se alterar. Veja um exemplo. Imagine duas figuras, uma dividida em 10 e outra em 100 partes. E eu pinto 4 da de 10 e 40 da de 100. Fica assim. Se eu transformar ela em fração, fica 4 sobre 10 ou 40 sobre 100. E se eu dividir, eu tenho 0,4 ou 0,40. A diferença desses dois números é um zero à direita da casa decimal. O valor se altera? Não. Então a gente fala que 0,4 representa o mesmo que 0,40. Logo, decimais equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade, como o 0,4, 0,40 e o 0,400. Que vem depois de equivalente, que são os mesmos valores, é comparar quem é maior e quem é menor. Para eu comparar números decimais, eu tenho que estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles. E eu posso dividir em dois casos. O primeiro caso são as partes inteiras. O maior é aquele que tem a maior parte inteira. Por exemplo, eu tenho 3,4 e 2,943. Importa meu número decimal? Não, vou olhar só para o que tem antes da vírgula. 3 e 2, quem é maior? O 3, porque o 3 é maior que o 2. Então 3,4 é maior que 2,943. 10,6 e 9,2342. Vou olhar a parte inteira. O 10 é maior? Nem preciso olhar para o resto. Então o 10,6 é maior. O segundo caso é quando eu tenho a parte inteira igual. Então eu tenho que olhar a casa decimal depois da vírgula. Então como é que eu faço? É necessário igualar inicialmente o número de casas decimais, acrescentando zero, porque se eu acrescentar zero muda o resultado? Não. Então, por exemplo, eu tenho 0,75 e 0,7. O 0,75 é maior. Por quê? A parte inteira antes da vírgula é igual? 0 e 0? É. Depois vem o 7. 7 é igual. Então, como que eu sei que o 0,75 é maior? Porque eu acrescento um zero depois do 7. E o 5 é maior que o 0. Portanto, 0,75 é maior que 0,7. Vamos ver um outro exemplo. 8,3 e 8,03. A parte inteira é igual, certo? E depois vem o 3 e o 0. Então, como que eu faço para igualar as casas decimais? Eu coloco o 0 depois do 3. E eu tenho 30 e o 3. O 30 é maior que o 3, então o 8,3 é um número maior. Deu para entender? Fui claro? Qualquer dúvida vocês me chamam para eu tirar de vocês na hora de fazer os exercícios.